O que existe de mim no outro? O que existe do outro em mim? O que existe em mim que inspira o outro? O que existe no outro que me deixa atacada? Tudo isso e muito mais do que isso fala sobre autoconhecimento. E eu amo falar sobre autoconhecimento. Olá, brasileiros cansados! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Algumas pessoas tratam o autoconhecimento como um protetor térmico capilar. Elas não especificam até quantos graus de temperatura aquele protetor térmico vai proteger o fio e quem compra o protetor térmico sem ler quantos graus ele protege, vai achar que ele protege de qualquer temperatura, de 150 até 250. E não é bem assim que funciona. Não é porque a gente está falando de autoconhecimento que só existem coisas maravilhosas no meio do caminho. Quando a gente fala de autoconhecimento, existem dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Não é só maravilhas de autoconhecer-se, é também olhar para os nossos defeitos e entender que alguns deles podem ser moldados e outros deles não podem ser destruídos. Afinal, como disse Lispector uma vez, até mexer nos nossos defeitos pode ser um perigo, pois não se sabe quais dos nossos defeitos sustentam o todo. Eu amo falar sobre autoconhecimento. É sobre você sentar e trocar ideias com o seu eu. Identificar o que você gosta em você, o que você gosta nos outros, o que nos outros te incomoda e o quanto disso diz respeito a você. Essa forma de trocar ideias consigo mesmo, de respeitar o espaço que existe entre o outro e a gente, e deixar o outro viver sem a gente, viver sem o outro, e aproveitar esse tempo de solitude para crescer, para curtir a nossa própria companhia. As pessoas vivem desesperadas quando elas estão sozinhas para descobrir quem elas vão colocar naquele lugar. Elas não tiram um tempo para si, para conversar consigo mesmas e descobrir um pouco mais sobre si, coisas que a gente não consegue descobrir com o barulho do outro. E algumas pessoas não suportam ouvir o seu próprio barulho. E daí, quando são consideradas uma companhia ruim, ou quando o outro não quer ficar perto por algum motivo, elas se sentem as piores pessoas do mundo. Mas quando perguntam para elas um pouquinho sobre aquilo que elas são, sobre o que elas gostam, sobre o que elas desgostam, elas não sabem responder. A gente vive uma era onde as pessoas precisam o tempo todo estarem rodeadas de outras pessoas. E aonde existe um crescimento muito grande na solitude que não é valorizado. Só posso me considerar uma boa divisão quando me divido com o outro se contida em mim posso identificar o que gosto, o que não gosto, o que quero tirar também. A gente vive mudando e por mais que a gente tenha muitos e muitos anos por aí, a gente nunca vai conseguir se conhecer por completo. Pelo menos é nisso que eu acredito. O mundo é imenso, o universo imenso. A gente, uma imensidão. Não adianta a gente pensar que o autoconhecimento é traçar uma rota no Waze, calcular a rota e voltar para o centro. Não é assim que acontece. Autoconhecer-se é igual a gente buscar melhoria. Não tem um ponto de chegada, onde você encontra um contentamento e fala, parei. Pelo menos para mim, não tem esse ponto. É uma constante. Você entender que por mais que você tenha tempo consigo, por mais que você se descubra, você sempre vai se apresentar outra vez. Porque hoje a gente concorda com coisas e a gente tem opinião formada sobre coisas que essas opiniões e essas formas de ver a vida, esse prisma que a gente está vendo no momento pode ser alterado conforme o tempo vai passando. A gente vai passando enquanto a vida vai passando. A nossa opinião vai mudando. A nossa perspectiva muda. Tudo muda muito. Então não tem como a gente se autoconhecer ao ponto de se definir. Não tem como a gente definir o autoconhecimento como um endeusamento que existe muito por aí, onde as pessoas se colocam como centro do mundo e elas, depois que emergem no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, viram alecrins dourados e o mundo erra e elas nunca mais vão errar, sabe? A gente tem que trazer esse autoconhecer-se de uma forma crua, realista, com partes boas e partes ruins, de uma forma humana, sem um embelezamento criado, um embelezamento editado, onde tudo parece perfeito. Acho que quando a gente coloca os defeitos do autoconhecer-se
faz com que as pessoas se identifiquem com muito mais facilidade. Quando você fala assim, esse defeito é uma merda, essa minha atitude foi uma merda, eu tô em busca do autoconhecimento, eu tô em busca do desenvolvimento pessoal, de ser a melhor versão de mim mesma, e ainda assim buscando evolução nessa minha vida, buscando evolução no todos os processos da minha vida, eu entendo que eu vou errar. E aí a gente volta lá no recomeçar, que nos permite começar de novo para que a gente chegue no destino final, sabe? No nosso projeto, no destino final dos nossos projetos. Acho que não é porque eu me conheço que não existe nada em algum momento que eu possa me apresentar novamente para mim. Eu, pelo menos em particular, amo essa questão de me apresentar novamente outra vez. Ai, mas eu conheci você, você era assim. Então me conheça de novo, porque agora eu já mudei, já joguei fora algumas coisas, já adicionei outras coisas que eu não tinha na época em que você me conhecia. Acho que esse processo de transformação que existe na parte de autoconhecer-se, de descartar coisas que você não quer mais para sua vida, de inserir coisas que agora você quer na sua vida. Ah, mas eu te conhecia um tempo atrás, você fazia isso. Hoje eu não faço mais. Ah, mas eu gostava mais dessa sua versão. Então vai lá pra trás, que é lá que a gente tá. Sabe? Esse processo de autoconhecimento, ele nos entrega uma autoridade na nossa vida. Uma autoridade de escolha, em decidir quem a gente quer que fica e quem a gente abre a porta pra ir embora. Porque assim, tô no meu processo e agora eu já sei o que eu quero e o que eu não quero. Agora eu já sei o que eu preciso e quem eu preciso. E agora eu já sei que independente de quem vá ou fique, eu tô comigo. E isso não é uma questão de egoísmo, é uma questão de valorizar quem fica, independente de quem vai embora. Quando você aprende mais um pouquinho sobre você, você entende que você vai ter que falar não pros outros, porque você precisa falar sim pra você. E essa foi a frase mais bonita que eu ouvi o ano passado. Você precisa falar não pros outros para você falar sim pra você. E a gente precisa ir em busca daquilo que a gente quer pra gente. Como saber o que a gente quer pra gente se a gente não se conhece? Não tem como, né? Uma coisa que eu fiz bastante foi me dispor a encontrar o desconhecido e identificar como eu reagiria a partir dali. Com músicas, com livros, com filmes. Eu peguei uma música que eu nunca selecionaria ela se eu não tivesse clicado no aleatório. E fui ouvir, traduzir, entender a letra, descobrir alguma coisa em meio ao meu desconhecido que aquele desconhecido poderia me apresentar. Um livro, uma frase, permitir se encontrar com o desconhecido para descobrir alguma coisa que existe dentro de você e você não teria contato se só ficasse rodeado daquilo que você conhece. É um estranhamento, e eu amo coisas que me despertam um estranhamento. É estranho gostar do estranhamento, mas eu sou apaixonada por aquilo que me gera um desconforto e faz com que eu me apresente a mim mesma novamente com coisas que antes eu não tinha. E claro que para encerrar o vídeo, eu separei um trecho da minha mais perfeita escritora, Clarice Lispector, para dividir com vocês. Quando estivesse mais pronta, passaria de si para os outros. O seu caminho era os outros. Quando pudesse sentir plenamente o outro, estaria salvo e pensaria: eis o meu porto de chegada. Mas antes, precisava tocar em si própria. Antes, precisava tocar no mundo. Clarice, ela fala muito em aforismos e eu também falo muito em aforismos e eu gosto muito de quando a gente para pra pensar que tem um pouco do outro na gente, tem um pouco da gente no outro, que a gente é o todo, que o todo tá na gente, tanto as partes ruins como as partes boas. Acho que isso aqui já é o suficiente para você sentar um pouco consigo, pegar uma xícara de café ou chá e pensar um pouco sobre você, trocar ideias com o seu eu. Depois você compartilha com o outro. Primeiro você senta e troca ideia com o seu eu, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha agregado de alguma forma na sua vida. Se te incomodou de alguma forma, já me deixa muito contente também. Muito obrigada por ficar até aqui. Curte, comenta e compartilha. Beijo!